Oiê! E o conteúdo de hoje eu vou te trazer uma estratégia para oferta de programas de desenvolvimento. Seja ele num evento em formato no presencial, num formato online, daqui a pouco num curso, no treinamento, qualquer tipo de programa de desenvolvimento que você deseja ofertar ao mercado. Eu vou compartilhar contigo um pouco das minhas práticas, das minhas experiências, vou te trazer algumas análises aqui para a gente analisar junto, para a gente pensar se isso realmente faz sentido, e eu vou te trazer também algumas recomendações que eu tenho assistido através dos meus cursos, das minhas capacitações aí na área do marketing digital. Então vamos lá. Primeiro, eu quero te trazer que quando a gente faz a oferta de um programa de desenvolvimento, seja ele um evento, até uma formação mais extensa, quando não tem uma estratégia, a gente corre grandes riscos de não conseguir converter, de não conseguir ter resultados. Eu mesmo, na minha caminhada, né, na minha experiência aí durante todos esses anos, ofertando, trabalhando com a promoção de eventos na área do desenvolvimento humano, eu já tive assuntos, eventos que converteram e eventos que não converteram. E aí é realmente importante fazer essa análise, né? Por que não converteu? Por que não vendeu? E o que eu pude perceber... Voltou aqui. E o que eu pude perceber é que muitas vezes acabou acontecendo da minha estratégia tá falha, realmente. Só um pouquinho que vai acabar a minha bateria. Eu vou colocar carregar aqui. Então vou estar me movendo, mas vou estar falando. Várias vezes eu fiz oferta de eventos no mercado, de programas, de desenvolvimento, de cursos, de workshops, sem ter uma estratégia clara e definida, né? De realmente não ter um passo a passo de qual a melhor estratégia que eu fosse utilizar, de não ter uma orientação, assim, de um passo a passo. E eu pude perceber, assim, que teve demandas que realmente de assuntos, de eventos, eu trabalhei muito forte no foco de ofertar eventos de conhecimento em formato de workshops, né? Eu tive aquelas turmas de workshops que tiveram turmas lotadas, que tiveram um grande volume de conversão, de pessoas que se inscreveram mediante um pagamento de investimento, e tive também turmas que tiveram baixa procura, que a gente não conseguiu converter. E analisando tudo isso, e principalmente agora desde 2018, mais forte de 2019, que eu me aprofundei, que eu saí da vida acadêmica, que depois eu ter feito a minha graduação em marketing, ter feito a minha especialização em marketing digital, aí agora que eu tô realmente focada em me desenvolver através de formações no marketing digital, de mentorias, eu consegui analisar com mais profundidade essa questão prática, porque alguns eventos deram certos e porque alguns eventos deram errados. E aí ficou muito claro para mim, começou a fazer muito sentido, né, das minhas ações que realmente eu tive resultados, e outros de eventos que eu tive eventos aí que eu posso considerar eventos fracassados, que não tiveram o volume de inscrições conforme a minha expectativa. E o que acontece? Às vezes tem um evento, eu pude perceber assim, e até na época eu não conseguia identificar isso. Por quê? Por qual o real motivo? E talvez seja o seu também. Muitas vezes eu ofertei um evento no mercado com uma temática que eu sabia que era uma temática relevante, que era uma temática que as pessoas têm interesse, que é uma temática que o meu mailing, que o meu público, os participantes dos meus eventos teriam interesse. Mas às vezes eu até justifiquei, algumas vezes eu justifiquei assim, não deu certo, não conseguimos atrair o público porque o meu público não tem interesse, porque esse assunto já está muito batido, ou porque tem muito dessa temática sendo ofertada no mercado. E depois eu entendi o porquê realmente aquilo não tinha convertido. E eu consegui identificar que alguns eventos meus que não converteram foram devido a eu não ter ainda relacionado, não ter tido uma construção da autoridade, da referência daquele profissional com essa temática. Porque assim,
teve eventos em que eu ofertei, que a gente teve turmas lotadas, e teve eventos que daí eram temáticas novas, assuntos novos que a gente quis colocar, ofertar no mercado junto com esses profissionais, mas que esses profissionais ainda não tinham essa construção de autoridade falando sobre esse assunto. Então, assim, é que nem eu aqui tô falando, trazendo os meus conteúdos para ajudar profissionais de treinamentos e promotores de eventos a realizarem os seus eventos, as suas ofertas no mercado aberto, né? E daqui a pouco eu trago uma temática totalmente diferente. Daqui a pouco eu começo a trabalhar com uma outra temática diferente da que eu tenho experiência, daquilo que as minhas redes sociais, que eu já tenho presença digital em realizar eventos. E isso vai ser muito novo. Se eu ainda não construir essa reputação falando sobre isso, há grandes chances é que eu não consiga converter. Realmente, a minha concorrência ela vai converter. Eu não vou converter. Então, eu vejo isso assim, até agora, de um tempo para cá, eu vejo que tem vários profissionais que trabalham as lideranças, trabalham programas de lideranças, estão entrando até nesse campo de meditação, de inteligência emocional, do mindfulness, e às vezes tentam ofertar algo nesse sentido no mercado, mas eles não são referências ainda nessa temática. E o que precisa ser feito? Precisa ser feita uma construção dessa autoridade, dessa percepção que as pessoas te enxerguem, né, como autoridade falando sobre aquele assunto. E como vai ser feita essa autoridade? Se eu nunca falei, vamos supor que eu agora comece a trazer uma oferta para vocês de, vou vender um curso de meditação. Eu já até medito faz tempo até. Tenho toda uma caminhada aí nos últimos meses nessa questão de procura de autoconhecimento, da respiração, da meditação. Falo para todos os cantos, por favor, vão atrás dos livros e dos vídeos do YouTube da Louise Hay, que foi para mim o primeiro contato que eu tive nessa área e hoje é a que está mais presente, né? Faço aí, tem vários outros autores e profissionais dessa área, mas a Louise Hay para mim é a base de tudo, de quando eu comecei essas práticas na minha vida, mas eu nunca postei sobre isso, eu nunca falei sobre isso para ninguém, então eu vou ofertar agora que eu vou ensinar práticas de meditação para você, vou te entregar um programa de desenvolvimento, já algo nesse sentido. As chances que você vai comprar de mim, né, são poucas. Por quê? Porque você não me viu ainda, né, não me toma como referência. Então, eu percebi que muitas ofertas de eventos que eu não tive sucesso foi atrelado a isso. E não só de ficar trazendo conteúdo, mas a gente pode fazer essa construção, porque daqui a pouco se é uma temática que você já atende no InCompany há bastante tempo, você já atende, certamente você atende, porque muitos profissionais, a maioria dos que eu conheço, já trabalham várias temáticas, vários assuntos em programas de capacitações InCompany, mas não colocam isso nas suas mídias digitais, não, às vezes colocam no site, olhe lá, coloca as empresas, a logomarca das empresas que já atendeu, mas não tem isso divulgado, não tem isso ali postado, que realmente você trabalhou um assunto de desenvolvimento de equipes, para as equipes, vamos supor que o tema seja colaboração, para que essas equipes sejam mais colaborativas, você já tem um número de experiência, já tem muita vivência, assim como eu, nessa parte de meditação, mas o mercado não te enxerga como referência naquele assunto. Então, o mercado não vai converter. Então, você pode, a partir de posts, postar, né? Você tá dando um treinamento num determinado local, numa determinada empresa, poste. Se daqui a pouco tem uma questão da empresa não, ou de você não se sentir confortável, ou seja, uma estratégia e da concorrência que você não quer estar postando que você tá em tal empresa. Caramba, poste ali o seu PowerPoint, a tela do seu computador ou do data show com um grupo de pessoas que não estejam aparecendo a pessoa ou a empresa, né? Esteja aparecendo eles de costas e fale, hoje, a tarde de hoje foi falando sobre colaboração, tivemos resultados, gerou muita transformação para essas pessoas nesse nível. E aí traz um post, comece a postar sobre aquilo. Então, o primeiro passo dessa estratégia é você analisar.
Você já está sendo referência? Você já tem uma visibilidade sobre essa temática no mercado? Ainda não? Vamos fazer a construção primeiro. A construção pode ser isso, trazer cases, depoimentos, fotos, vídeos, que você já atua nisso no mercado in company, não precisa nem mencionar qual é a empresa que você ofereceu esse programa, mas trazer isso, né? Em formas de pílulas, assim, de fazer alguns posts sobre esse conteúdo. Traz também não só a sua prática, assuntos, né, estudos científicos sobre isso. Você pode fazer alguns posts de conteúdo no sentido de posta uma imagem com um pequeno trecho dos benefícios sobre essa temática, faz um artigo, faz um vídeo. Nossa, tem possibilidades, assim, infinitas possibilidades, melhor falando, né, quanto a vários formatos que é possível. Então, primeiro é isso, comece a postar. O que a gente... eu, assim, sempre fiz de uma forma não tão assim, direcionada, de ter um tempo específico, mas agora estudando esses grandes mestres aí do mercado marca digital, trazendo esses estudos que eu tô me aprofundando, qual é a indicação, a recomendação. A recomendação, assim, se você vai fazer uma oferta de uma temática de um programa de desenvolvimento, que pense em 2 meses, tá? Em 2 meses para você fazer essa construção. Primeiro, se você ainda não tem essa construção da autoridade nesse assunto, você vai começar no primeiro mês a fazer posts sobre esse assunto. Então, vamos supor que seja de inteligência emocional. Você vai trazer vários posts em diversos formatos, em cases, estudos científicos, artigos, melhorias, o que gera de transformação nas pessoas, tem uma inteligência emocional, daqui a pouco fotos ou, né, depoimentos de programas que você já desenvolveu ou para outras pessoas ou em outros eventos abertos. Traz isso em vários formatos de conteúdos e comece a postar nas suas redes sociais. Durante um mês, você faz esses posts constantes, mesmo que você não vá falar sobre isso, você daqui a pouco atua em outras áreas, você pode ir mesclando, mas intensifique de todo dia postar uma pílula de conhecimento sobre essa temática que você vai ofertar. Depois disso, o que você vai fazer? No momento que você começar, não pare mais, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai distribuir isso nesse primeiro mês, de forma orgânica. O que é forma orgânica? Todas as plataformas, as essenciais, YouTube, Facebook, Instagram e LinkedIn. Essas são as essenciais. Depois disso, pegue daqui a pouco, uma vez por semana, aquele conteúdo que melhor veiculou, que as pessoas mais engajaram, e poste dentro de grupos de Facebook desse público-alvo, né? Daqui a pouco de pessoas que têm esse costume de grupos de conhecimento, de desenvolvimento, tem vários aí na internet, tem sobre temáticas específicas, lideranças, líderes de equipes, grupos de RH, e faça o compartilhamento desse post, desse conteúdo dentro dessas redes, ainda de forma muito orgânica. Nos seus grupos de WhatsApp, se você tem esses grupos, não adianta botar lá no grupo de WhatsApp do condomínio do seu prédio, mas sim de pessoas. Se você tem grupos de WhatsApp, de grupos de estudos, de eventos que você participou nessa área de desenvolvimento, faça a divulgação nesses grupos. Então, você vai ficar um mês distribuindo esse conteúdo de forma orgânica. E aqui eu vou te trazer a importância de trazer conteúdos longos e conteúdos curtos em formas de vídeos. Em vídeos anteriores eu trago muito essa questão da estratégia, o porquê ter conteúdos longos e ter conteúdos curtos. Os curtos, então assim, vou te trazer assim, de uma forma bem rápida aqui, tem outros conteúdos meus com mais profundidade sobre isso. O conteúdo curto, ele serve como isca, ele tem um alcance muito maior de pessoas, as pessoas vão assistir e quem realmente tiver interesse naquilo vai te seguir nas redes sociais ou vai ir para tua rede e vai consumir o teu conteúdo longo. O conteúdo longo, ele tem o objetivo principalmente de
criar os teus públicos de interesse, a tua lista de públicos de interesse. A pessoa que assistiu, por exemplo, esse meu vídeo, se o vídeo foi a partir de 20 minutos, assistiu até o final, eu consigo criar esse público dentro do Facebook e depois eu vou fazer uma oferta para ti, eu consigo mensurar isso e trazer essa oferta direcionada para quem assistiu todo o meu vídeo. E aquelas pessoas que assistiram 10%, 25%, que não ficaram no vídeo até o final, não tiveram interesse, então não faz sentido colocar dinheiro investindo nessas pessoas que não ficaram até o final. Então, o conteúdo em vídeo é riquíssimo em função dessa estratégia para criação de públicos de interesse, o conteúdo longo. O conteúdo longo te traz outros benefícios. Quando a pessoa assiste o teu vídeo, assim como você está me assistindo, você consegue perceber se isso que eu estou falando realmente eu tenho experiência nisso, se eu estou te trazendo com uma profundidade, ou se eu somente peguei um conteúdo na internet que eu decorei, peguei um conteúdo num livro e estou só replicando esse conteúdo, né? Então você consegue perceber, né, se realmente isso que eu tô falando, se esse profissional tem condições, se ele realmente tem poder sobre aquele assunto que ele tá distribuindo. E também sobre você se identificar com um profissional, ver se você gostou do estilo dele, até do tom de voz, do jeito de se comunicar, se conseguiu ter uma estratégia, ter um formato de linha de raciocínio que você conseguir acompanhar. Então tem vários formatos, tem pessoas que aprendem melhor para quem fala de uma forma mais devagar, mais pontuada, que tragam tópicos. Tem pessoas que aprendem melhor de uma forma que traga um conteúdo mais rápido, de uma forma mais objetiva, mais prática, enfim. E aí você vai conseguindo também ter essa credibilidade por parte das pessoas que estão te assistindo, consumindo o teu conteúdo, você vai se tornando referência. Perfeito, então esses são os principais benefícios de trazer esses tipos de conteúdos. Feito isso, durante um mês você postou sobre aquilo, você trouxe conteúdo sobre aquilo de forma orgânica. A partir do segundo mês, você vai distribuir de forma paga, porque a gente sabe que hoje as redes sociais elas não entregam mais o nosso conteúdo, os nossos posts, né? A gente já sabe ali que tem um número limitado até dos nossos contatos pessoais, dos nossos grupos de amigos, onde tu posta uma foto de um passeio e muita gente depois vai comentar, tu não viu que eu fui para tal lugar? E a pessoa vai dizer, não fiquei sabendo, não viu no Facebook, não, porque a pessoa não tá ali na lista de pessoas, né, de seguidores que realmente acompanham o teu conteúdo. Então, para o profissional maior ainda, né? A gente sabe que hoje a gente faz posts e que as ferramentas elas não estão entregando numa maior quantidade, cada vez está sendo mais reduzido, com o objetivo realmente de você ter um investimento através dos impulsionamentos. Então, a partir disso, você fez a produção do conteúdo, distribuiu de forma orgânica, agora a partir do segundo mês, todos os dias, constantemente, a partir do segundo mês, você vai fazer a distribuição de forma paga. E aí você pode pensar assim num orçamento para iniciar, um orçamento, não tem como eu te dizer qual é o valor mínimo ideal, depende do assunto, depende do seu conteúdo, depende se você já tem uma presença forte na internet ou não. Então é muito subjetivo, não existe isso. Cada um vai conhecendo os seus números, né? Eu hoje sei da minha prática o mínimo que eu preciso investir para quando eu vou ofertar um evento, devido às minhas experiências, devido às outras práticas que eu já fiz, que eu consegui ter essa mensuração. Então você vai saber e você tem que estar atento aos seus números, não aos meus números, que é totalmente diferente, né, do que eu faço hoje, é totalmente diferente do que você faz. Então é importante você ir conhecendo os seus números. Veja um valor de orçamento que você tenha condições para iniciar, que seja um valor razoável, que não seja um valor tão pouco, tão abaixo, que também, né, não vai te trazer benefícios e retorno, mas que seja um orçamento que tenha potencial de atingir um bom público, mas que também, se der errado, né, se não te trazer retorno, não vai ser algo que vai impactar, que realmente vai te prejudicar. Então, vamos supor que você comece aí com R$500. Vou fazer uma oferta de um programa de desenvolvimento e vou fazer dar um início, né, nessa distribuição de conteúdo de forma paga com R$500 o valor de investimento.
Perfeito. Então, o que você vai fazer? Você postou todos os dias. Você vai pegar e vai dividir esses R$ 500 estrategicamente para 30% desse valor vai para o seu público quente, que são todas as pessoas que já conhecem o seu negócio, que já acessou as suas redes, já teve algum contato com você na internet. É no seu site, tem vídeos anteriores que eu trago isso com mais profundidade, então tem infinitas possibilidades de você construir esses públicos quentes. E 70% para o seu público frio, ou seja, pessoas que nunca entraram em contato com você, que nunca tiveram acesso às suas redes, ao seu site. Você vai colocar um volume maior de investimento para o público frio com esse objetivo, para que esse público frio se torne o seu público quente. Então é uma maneira de estar sempre atraindo novas pessoas para o seu negócio. Tá? E o público frio, o que você vai fazer? Você vai direcionar para o Facebook, você vai dizer, eu quero mostrar para as pessoas que têm uma faixa etária de idade tal, a idade máxima tal, se o público é feminino ou masculino, qual o nível de formação desse público, quais são os interesses. Hoje você consegue até colocar, dependendo da temática, por exemplo, se é uma temática de inovação, é pessoas que têm interesse em inovação, ferramentas de inovação, daqui a pouco grandes autores, livros, até o nome desses livros e autores. Eu sei que eu já peguei alguns autores assim de incluir pessoas que o Facebook já tem ali como referência, então pessoas que têm um interesse nesse autor. Então você vai direcionar para o Facebook pelos interesses, pelas características desse público. Feito isso, o que você vai fazer? Então já se sabe que é 30% para o público quente e 70% para o público frio. Não tem com esse valor, se você postou todos os dias, não tem como você impulsionar todos os conteúdos. Você vai pegar os melhores. Daqui a pouco pegue por semana. Nas 4 semanas eu vou ver qual foi o vídeo que melhor foi visualizado, que melhor engajou. Pegue também o vídeo que você acha que está mais condizente com aquilo que você vai ofertar. Né, que seja um vídeo de conteúdo de preparação para daqui a pouco trazer ampliar a consciência desse público que ainda nem sabe sobre essa temática, que benefícios essa temática possa trazer na vida delas. E aí você impulsiona a quantidade de vídeos que o seu orçamento, né, de vídeos, de posts que o seu orçamento couber, nessa estimativa prévia que você planejou antes. Feito isso, você não vai no segundo mês só impulsionar. Se você no primeiro mês estava produzindo conteúdo e postando todo dia, você vai no segundo mês dar continuidade a essas postagens. Você não para, porque daí é o momento que você está trazendo maior volume de pessoas através do tráfego pago. Se você parar, ficar uma semana lá, eu fiquei gerenciando ali as minhas campanhas de anúncio de Facebook, não tive tempo para postar. Nossa, mas aí no momento que o público vai ali, não tem um conteúdo atualizado para o público, isso é muito ruim. Então continue constantemente com a distribuição orgânica como você já vinha fazendo, você vai só adicionar a distribuição paga. E aí o ideal é que quando você está investindo para as redes sociais, para trazer esse público para dentro do seu negócio, que você consiga aumentar o seu público longo, que é esse conteúdo que vai te dar mais autoridade. Então o ideal é que você faça uma postagem de um conteúdo longo por semana no primeiro mês e de 5 a 6 posts de conteúdo curto durante a semana. Eu até passei em vídeos anteriores a minha estratégia, que às vezes parece, nossa, vai dar muito trabalho se eu fizer conteúdo em vídeo, vai dar um trabalho enorme. Não, e o vídeo até é o mais fácil, porque eu compartilhei da minha prática que eu sento de 15 em 15 dias para gravar. E o que eu tenho feito? Eu paro e gravo 2 conteúdos longos, um de 20 a 30 minutos e um outro de 20 a 40 minutos, depende, e faço a pausa naquele dia. E esses 2 conteúdos que eu produzo no momento que eu parei para fazer isso, ele me dá material suficiente para postar durante 15 dias, 2 semanas. Porque através desse conteúdo longo, eu extraio vários conteúdos curtos e vou postando. Então, se você me acompanha nas redes sociais, parece que eu tô sempre gravando. Não, eu gravo 2 vezes por mês.
é 2 vezes por mês que eu gravo. O que eu faço é realmente sentar e produzir 2 conteúdos. Essa é a minha meta. Eu tenho que atingir a minha meta de 15 em 15 dias. 2 conteúdos longos, depois eu faço vários conteúdos curtos e vou distribuindo. E aí, às vezes, um conteúdo curto que sobrou de 2 meses atrás, a 1 mês atrás, eu posto e aí parece que tá sempre um conteúdo diferente, né? Pra não ficar com a mesma roupa, com a mesma layout, tá sempre diferente, parece que eu tô postando todo dia, mas na verdade eu não posto todo dia. E aí, nesse segundo mês, quando você tiver investindo através dos impulsionamentos das redes sociais, é bem importante que você aumente esses conteúdos, passe para 2 conteúdos longos por semana, e aí o resto dos dias, né, se você posta segunda e quarta, e depois domingo, terça, quinta, sexta e sábado, você coloque conteúdos curtos, mas intensifique os longos, porque os longos é isso, você vai criar a sua autoridade através da distribuição do conteúdo longo. Então tá, feito isso, então primeiro mês você só distribui no orgânico, no segundo mês você continua no orgânico e adiciona os impulsionamentos nas redes sociais, 30% público quente e 70% para o público frio, para atrair um volume maior de pessoas que vão converter para o seu público que já te conhece, que já te assistiu, que já teve algum envolvimento com as suas redes. Feito isso, no final desses 2 meses, você vai fazer a oferta de um evento gratuito. Pode ser uma videoaula gravada, pode ser um evento online, pode ser uma live. Muitos profissionais, aí até autores de livros, fazem muito isso de palestra, né? Quando ainda era possível presencial, agora com a pausa aí do isolamento não é possível, mas em breve, quando voltar, isso vai continuar. Ofertar uma palestra gratuita e no final fazer a oferta. É convidar a pessoa, né? Então, se você vai fazer no online, convide a pessoa no final. Traga uma aula de fato, onde você esteja distribuindo esse conteúdo, compartilhando com uma introdução, com mais profundidade, com uma prática, que a pessoa saia da sua aula, do seu evento, com uma prática para colocar de imediato depois que ela te assistiu, mas que você também oferte a ela, agora eu tenho um programa, eu tenho uma formação, ou eu tenho um evento, então quero te convidar, até agora é o conteúdo gratuito, e se você quer permanecer junto comigo, aprofundar, adquirir mais habilidades, mais conhecimentos de forma prática, então agora eu estou te convidando para participar do meu programa de desenvolvimento, e aí apresento o programa, fala como é que ele funciona, carga horária, apresente ele também, principalmente focando nas dores, nos desafios e nos benefícios, qual é a transformação que aquele programa de desenvolvimento vai gerar na vida das pessoas. Aí traz a informação de investimento, as condições de pagamento e faz um convite. O que acontece? Quando você utiliza essa estratégia, você está vendendo para quem tem interesse, né? Você está vendendo realmente para aquele grupo de pessoas que tem interesse no seu conteúdo. Quando você faz uma oferta sem estratégia, você está ofertando para quem daqui a pouco estava curioso, não teve nem interesse, não gastou, não dispensou nem energia de tempo, de foco, né, de tempo te assistindo. Então é muito mais difícil converter. E no momento que você utiliza essa estratégia para realmente, de fato, você fazer uma oferta para as pessoas que têm interesse no seu conteúdo, que já tiveram acesso, que já te assistiram, que daqui a pouco o seu conteúdo já ajudou elas de alguma forma, e agora de uma forma mais profunda. Então daí, no final desses 2 meses, depois de ter distribuído esse conteúdo de forma orgânica, né, e depois a partir do segundo mês de forma paga, você teve um evento onde conseguiu trabalhar esse conteúdo de uma forma mais estruturada, realmente trazendo passo a passo, trazendo de forma para gerar um valor, para ser um experimento daquela prática, né? Se é um programa de desenvolvimento com uma carga horária maior, então uma live de 40 minutos ou uma videoaula, enfim, daí você pode pensar num melhor formato aí para o seu público. E aí você faz essa oferta de fato. Então a sua conversão, com certeza, ela vai te dar uma maior autoridade, uma maior percepção
dessa temática em relação ao profissional, ao expert que está compartilhando, e as chances realmente dessa conversão atrair um volume maior de pessoas, certamente ela vai ser mais assertiva, tá certo? Então, espero que tenha te ajudado, espero que contribua para você. Me escreva, me diga se fez sentido para você, se você já coloca isso em prática, mas ainda tem alguns desafios, algo não tá dando certo, não tá convertendo, ou se você tá começando a fazer e tá com dificuldade em colocar em prática, me escreva, porque eu com certeza vou estar considerando aí para os meus próximos conteúdos poder te ajudar, tá certo? Até breve, até o próximo vídeo. E um grande abraço. Obrigada!